Fala turma, tudo bom? Uma das especialidades que a galera mais pede aqui para a gente analisar é a ortopedia, né? E a ortopedia é uma dessas das especialidades assim que tem muitas particularidades, né? E aí essa foi uma das especialidades que eu sempre disse, cara, essa eu não posso falar sozinho não, mas eu tenho um grande amigo de faculdade que é ortopedista há mais de uma década, tá lá em São Paulo, foi fazer residência e ficou por lá, casou. E eu disse, cara, um dia eu chamo ele para poder falar um pouquinho sobre a especialidade. E esse dia chegou, né? Eu conversei com o Alisson Guedes Campos, né? Colega aí de faculdade e ortopedista, um cara sensacional, um ortopedista de mão cheia, um baita cirurgião, um grande profissional, uma grande pessoa também. E é desses caras que tem sempre muito a ensinar, né? Quem foi residente da época dele, ou quem foi alimentos, ou quem ele tem a possibilidade de preceptorar, tenho certeza que aprende muito com ele. E aí eu tive um papo, né, com ele aqui. E ninguém melhor do que um cara que vive o dia a dia da especialidade para poder falar sobre a especialidade em si, né? A gente ainda vai ver aí na frente, né, o papo que eu tive com ele, né? Mas uma curiosidade, cara, é que eu cheguei a me inscrever para a prova de residência aqui na secretaria, na SES Pernambuco, para fazer a residência de ortopedia em 2010 ou 2011, talvez um pouco influenciado pelo Alisson, né? Mas acabei desistindo. E o motivo que eu acabei desistindo foi que no ano anterior dobraram o número de vagas de residência no Brasil e aí eu tinha muito medo de mercado, né? E, enfim, deixa para você ver no papo aí que eu tive com ele, que ele também fala um pouquinho sobre isso, né? Mas para falar um pouquinho sobre os meus reclames aí, minhas opiniões, minhas ideias e dicas sobre a ortopedia, eu vejo que ela tem algumas qualidades, né? E eu vou citar algumas dela aqui, né? Primeiro é uma especialidade dupla, né? É uma especialidade que tem a traumato, ortopedia, mais ou menos como a gineco-obstetrícia. São duas especialidades, é uma especialidade 2 em 1, né? São mundos bem diferentes, né? No caso da gineco-obstetrícia, na obstetrícia é aquela urgência lá, aquela ação lá da porta do PS. E a gineco tem muita ciência. Na traumato-ortopedia é a mesma coisa, né? Traumatologia é uma especialidade e a ortopedia é outra, apesar das brincadeiras, né? Tem muita ciência ali na ortopedia. Segunda coisa, é uma especialidade clínica e cirúrgica. E toda vida que você tem uma especialidade clínica e cirúrgica, você tem uma possibilidade de melhor retorno financeiro na parte cirúrgica, né? Então, é uma especialidade que tem a parte clínica lá, tem uma coisa muito boa que é a recorrência. Então, pacientes com dor, às vezes eles voltam sempre para o ortopedista, né? Tem tratamentos prolongados. E você tem a traumatologia, que é a urgência, que é a porta. Tem um ortopedista amigo também que ele costuma brincar e diz, cara, eu tenho 2 empregadores, a Yamaha e a Honda. A Honda ela paga as minhas contas e a Yamaha paga o meu lazer, né? Porque a traumato-ortopedia sempre vai existir, sempre vai ter gente com trauma e com fratura. E a terceira grande qualidade da traumato-ortopedia que eu vejo é que é uma área muito particular, muito própria, como eu falei, né? Até para mim opinar, né? Para eu poder opinar, é mais difícil. Então, é uma área que, em geral, as pessoas não metem a mão, né? Você sai da faculdade sem saber muita coisa de ortopedia. Mas tem também seus problemas, seus lados negativos, né? E quais seriam esses lados negativos que eu vejo na traumato-ortopedia? Deixa eu só ajeitar aqui. Mas o lado negativo da traumato-ortopedia, primeiro que eu vejo muito desgaste, né? Eu acho que é uma especialidade que não é, por exemplo, como a oftalmologia, que você tem um dia a dia mais suave, mais tranquilo. Embora que no papo aí que eu tive com ele, né, nós somos exatamente da mesma época, né, e depois de um pouquinho mais de uma década, olha que coincidência, né, eu sou oftalmo, ele é ortopedista, né, que teoricamente ele deveria ter uma vida mais corrida, mais desgastante que a minha, mas a gente tem uma agenda bem semelhante, né, muito consultório e basicamente a gente passa uma noite fora de casa, né, eu como médico regulador e ele como traumato-ortopedista, né, então é um pouco mais desgastante, mas com o passar do tempo, né, você acaba se encaixando aí, encontrando seu lugar no mundo e na especialidade, né? Segunda coisa que eu colocaria como defeito, e aí eu vou contrariar uma das que eu falei como qualidade, né, que a traumato-ortopedia, ela é uma área de interseção. Aí você vai dizer, cara, você pirou. Você não disse que era uma área que ninguém mete a mão? Ninguém mete a mão em algumas coisas, né? Mas na parte clínica, na parte de consultório, você faz interseção ali, por exemplo, com medicina da dor. Então, o anestesista, às vezes, ele mexe nisso aí. O reumatologista, ele trata osteoartrose, trata artrite. Então, tem uma certa área de intersecção
com algumas outras áreas da medicina, né? Então você acaba disputando alguns pacientes ali. Um outro aspecto negativo como eu já falei no vídeo anterior, é uma das áreas que tem mais processos médicos, né? Por que isso acontece? Porque é uma área que trata ali de órgão, função ou sentido. Então, de repente, você operou um cara e o cara ficou com um déficit de capacidade laborativa, ele pode tentar entrar na justiça, né? Isso é mais comum na ortopedia, né? Então, é uma das especialidades mais processadas. Além disso, está ali na porta do PS, né? Chega o cara todo arrebentado, nem sempre você está nas melhores condições de poder tratar e conduzir esse paciente, né? E só duas coisinhas finais, né? Um pouquinho sobre os mitos e sobre as lendas urbanas da traumato-ortopedia, né? Cara, de fato, é sim uma das especialidades que mais operam, mas na grande maioria das vezes, os ortopedistas que eu conheço, cara, o dia a dia deles é tocar ficha no PS, é atender gente com dor e opera, mas não opera tanto assim na semana, né? Sua semana vai ser mais consultório do que bloco cirúrgico, né? Obviamente tem exceções e exceções, né? E outra lenda urbana que todo mundo já falou, o pessoal recebe muito toco de prótese, né? Recebe dinheiro para poder implantar prótese. Cara, isso, não sei se isso era verdade no passado, possivelmente sim, não sei, mas os ortopedistas que eu conheço todos, cara, os caras ganham dinheiro do trabalho deles, eles não recebem toco de prótese nenhuma, né? Mas, bom, fica aí com o papo, assiste aí o que a gente tem, é um conteúdo muito bom, vai ser muito enriquecedor para você. Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva aí no canal e mande esse vídeo aí para alguém que está na tua turma ou está na mesma fase que você pensando em fazer uma ortopedia. Vamos lá. E foi ali mais ou menos no quarto semestre, né, que você decidiu fazer ortopedia. Foi. Conta aí pro pessoal como foi esse processo aí para você. Então, durante 2 anos eu até medicina ortomolecular eu pensei em fazer. Putz, medicina ortomolecular? Pensei em fazer gastroenterologia, cardiologia, ia vendo e não ia gostando. E aí, numa das greves da universidade, né? Aí quando tem greve, a gente sabia que não tinha menos do que um mês de greve. Eu tava nesse dia também. Eu não sei o que foi, se foi você ou foi o Márcio que me ligou. Vamos jogar bola na praia. Bora. Você fazer mesmo. E aí, no aquecimento ali, no jeito muito, cara, até hoje eu não sei como é que eu caí. Eu prendi o pé esquerdo no chão, eu acho que eu caí com trauma direto no joelho e fraturou bem na diástase do fêmur. Então, olha, pra quem não sabe, o cara fraturou o fêmur, cara novo, assim, sem comorbidade, ele correndo na praia, né? Na areia da praia, o cara fraturou o fêmur. E, tipo, tá lá, um bocado de a gente tava no quarto semestre, né? Um monte de estudante lá no quarto semestre. E aí tava lá, o Alisson lá com o fêmur. Até hoje, pessoal. Já vou tirando a ansiedade de todo mundo, eu tô bem, eu recuperei, hoje eu pratico esporte. Tá zero bala e ganhou uma especialidade, né? Tipo, não é que você pratique esporte, é que você pedala assim uma lapada, não tem como eu acompanhar. Eu com dois, se bem que agora seu fêmur tá zero bala, né? Você passou acho que um ano com haste intramedular, depois tirou a haste, né? E zero bala, né? Tá zerado, né? Mas, cara, até hoje o pessoal, até hoje não, né? Quando a gente se encontrou a última vez, acho que foi no seu casamento aí, já vão aí uns 5 anos que a gente encontrou a turma da faculdade inteira. Ou foi no casamento do Alessandro, não sei. Mas até hoje o Márcio fica tirando onda comigo, porque eu fiquei muito desesperado, né? Quando você... Mas eu disse, pô, vocês que eram um escroto do caramba, né, cara? Você tem um colega de faculdade que tá ali com o fêmur quebrado e os caras estão ali de boa, né, pô? Aí os caras, não, você botou a mão na cabeça, você tava desesperado. E aí tem o lado que eu já lhe contei, né? Mas você não estava presente, né? Foi quando a gente foi dar a notícia pro seu pai, né? Que aí caiu a incumbência aí de dar essa notícia para mim e pro Walker, né? Aí foi eu, o Walker lá, o seu pai é advogado, tem um escritório lá ele tinha, né? Acho que não sei se ele ainda tem. Lá no centro de João Pessoa e tal. E aí tá o Alisson lá no hospital, com o fêmur quebrado. A gente foi pro seu cunhado, né? E o seu cunhado, ninguém me falou nada, né? E aí eu já cheguei muito bem, né? Que eu cheguei chamando ele, eu sei que seu nome é Alisson Guedes Campos, né? Eu tenho 50% de chance de errar. Eu cheguei chamando ele de seu Guedes. É exatamente o outro sobrenome. Já me chamei pelo nome da sua mãe, né? Mas vou chegar, opa, seu Guedes, tudo bem? Aí teu cunhado, cara, pra quem não sabe, o pai de Alisson, ele é aquele cara do interior da Paraíba, um jeitão duro, sabe? Aquele cara austero e tal. E aí o cunhado dele não me introduziu assim tão facilmente. Ele chegou assim e disse, ó, seu Zezinho, né, que o pessoal chama seu pai, na intimidade, né, seu Zezinho,
ele tem uma ideia ele tem uma coisa para poder ele falar. E aí eu olhei assim, Aí, o Alisson quebrou o fêmur. E aí ele, meio bravo na época, né? E o Walker também meio sem graça, né? Mas eu me lembro bem desse dia aí. E daí o tempo passa, né, cara? E aí você vai fazer a residência, mas não sem antes passar por uma outra fase importante da sua vida, que foi a aeronáutica, né? Então, mas deixa eu só falar, vou defender meu pai. Intuitivamente ele sabia que a fratura de fêmur é uma fratura que envolve um trauma razoável, né? E aí é difícil acreditar, até hoje eu mesmo, conhecendo a área, é difícil acreditar que tenha sido uma Do coisa nada, normal. assim. Não foi do nada, foi um trauma até forte, né? Foi um trauma indireto. Enfim, não vou entrar no detalhe técnico. Pelo Atípico, raio-x, né? Digamos que foi uma coisa atípica. sim, Não é mas típico. pelo raio-x pós-fratura, dava para entender que é um trauma indireto. E ele ficou nervoso, pensou que eu tinha, sei lá, andado de moto, nem sei andar de moto. Eu prefiro nem aprender a andar de moto. Pra Ainda mais não, sendo ortopedista agora, né? e aí, quando eu estava no pós-operatório, o médico que me operou, o Dr. Gutenberg, perguntou: você já está acompanhando algum ortopedista? Eu disse: não, não estou acompanhando não. Mas quando você se recuperar, se você quiser me acompanhar. E aí eu me lembro como se fosse hoje. A primeira cirurgia que eu fiz, que entrei com ele, foi um alongamento de tendão calcâneo. Uma criança que tem o pé caído, né? E, bom, nessa primeira entrada de cirurgia em ortopedia, Foi o dia que você disse, a é aqui, especialidade né? fisgou. Exato. E aí, quando Mas o que você achou assim de tão bacana na ortopedia? O que você viu na ortopedia que você a, disse, é aqui que eu vou amarrar meu burro e é aqui que eu vou fazer minha vida? a resolutividade. Eu acho que é uma especialidade muito resolutiva. Está avançando ainda muito, mas na década de 80 e 90, assim, a tecnologia na ortopedia foi muito, assim, coisa assim, como divisor de águas, né? Então hoje a gente tem muitos instrumentos, tem muita ciência na reabilitação também. Então foi o que me chamou a atenção na ortopedia. Eu acho que é a especialidade mais objetiva dentro da medicina, Ah, né? provavelmente, uma se não a mais, uma Não, das mais tá objetivas. ali tá no pódio. Não tenho dúvida que de fato, né? E, assim, uma especialidade, assim, pelo menos eu falo muito sobre isso no canal, né? E é uma das coisas que as pessoas pensam muito, é uma especialidade de altíssima demanda, né, cara? Altíssima demanda. Ela tem algumas características que tornam a ortopedia, assim, mercadologicamente, uma especialidade muito interessante, né? Ela é uma especialidade, primeiro, logo de cara, clínica e cirúrgica, né? Então, a partir do momento que você tem uma especialidade clínica e cirúrgica, você tem dois caminhos diferentes aí, cirurgia tem um valor agregado muito maior do que consulta, né? Então, você se permite a possibilidade de ter um ou dois pacientes no otário e isso ser financeiramente interessante para você, né? É uma especialidade muito interessante desse ponto. Ela tem a questão da traumatologia, que é quase outra especialidade feita de gineco-obstetra, né? Obstetrícia Mais é ou uma menos coisa, isso. ginecologia é outra. Traumatologia e ortopedia é uma especialidade 2 em 1, na verdade, né? Se você for ver, né? Traumato é uma especialidade ali meio de guerra, né? Acho Uhum. que talvez derive um pouco da medicina de guerra também. E a ortopedia não, tem muita ciência na ortopedia, apesar Parece que dos não. comentários jocosos, né, do resto dos médicos, né, mas com certeza tem muita ciência ali na parte da ortopedia em si, né? Sim. E é uma especialidade que ela vai desde. Vai até um recado aos gestores de saúde no geral. É uma especialidade que ela pode permear desde a da atenção básica até a atenção quaternária, em hospitais de grande ponta, né? Então é uma especialidade que pode agregar conhecimento a várias outras. Hoje, uma coisa que se fala muito em qualidade de vida, e a ortopedia ela vem com uma ferramenta muito importante para isso. Você falou em qualidade de vida, eu estava pensando na qualidade de vida do cara que trabalha com ortopedia. Mas você fala de qualidade de vida dos pacientes em si, né? Exato. Hoje temos ciência que se você tem alguma atividade física bem direcionada, bem realizada, você consegue ter um envelhecimento mais adequado, causa menos dependência física. Você trabalha na prevenção de patologias musculoesqueléticas, né? E a ortopedia Uhum. hoje ela vem agregando esse conhecimento também. A traumatologia ela
nunca vai deixar de existir, né? Então, você tá sempre tendo uma pessoa que se acidenta, tá tendo sempre uma pessoa que cai em casa, que se machuca. Então, o trauma sempre vai existir. Mas aí, é que assim, é difícil você separar a ortopedia de traumatologia. Meio que Indissociáveis, né? são quase duas especialidades, mas ela tem sempre uma junção, uma intersecção entre as duas. Então, assim, É, e aí o trauma avançou muito, né, na questão da reabilitação. E aí, hoje eu consigo ter um desempenho em atividade física para a minha idade, né, e para a minha profissão, eu não sou profissional do esporte, que se a gente voltasse 50 anos atrás, não era possível ter. Fratura de fêmur, fazer academia e pedalar, não era possível, não era imaginável isso, né? Hoje você vê eu, uma pessoa de 70 anos de idade fazendo academia. você me falou que. Acho que foi você que me falou isso. Você falou, não tem muito a ver com isso, não, mas eu não queria perder essa oportunidade de falar, que isso é muito interessante, né? Que acho que foi você que me falou que a evolução humana, ela foi um fêmur quebrado, né, que você mostrou isso. Isso mostra um momento marcante da evolução humana, porque a partir do momento que alguém começa a cuidar de alguém, né, que é um fêmur fraturado e consolidado, né? Significa que alguém cuidou dessa pessoa, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque antigamente você quebrar o fêmur, né? Isso na pré-história era o cara ia morrer, Há ele 100 ia, anos, há 100 anos ainda era assim. né? E a evolução, assim, aí, mas pensando em evolução da humanidade em si. Outra coisa que também, quando você estava falando, me ocorreu, do ponto de vista de mercado, a ortopedia acho que é interessante porque você pega desde a época da ortopedia infantil, né? Uhum, Trauma, você pode ver com trauma, né? Ou uhum, então, luxação do quadril. Você tem recém-nascido que já cai na mão do ortopedista, né? Até aquele idosinho que está no final da vida e quer e fratura o colo do fêmur, né? Então, é uma especialidade diferente, por exemplo, da pediatria, que chega ali 18 anos, acabou. Ou da gineco, que só tem metade dos pacientes, né? Só a mulher que ele atende. A ortopedia, ela atende, ela é muito democrática nesse aspecto, né? E tem patologias crônicas, né? Então, enfim, paciente de osteoartrose, tem os pacientes crônicos que vão acabar, assim, com o envelhecimento da população, assim, favorecendo do ponto de vista de mercado da ortopedia, né? Isso é uma visão de quem está fora, né? Não sei se de fato... Tem isso, né? É uma especialidade que conversa também com a cardiologia, e a gente estimula muito o idoso a fazer atividade física, mas é preciso também na avaliação do cardiologista, conversa também com o profissional da educação física, porque precisa também se adaptar a esse novo aluno, né, de academia, um adolescente também. Então, assim, são décadas que a gente pode trabalhar. E, cara, outra coisa que o pessoal me pergunta muito, né? Eu pergunto, quando eu pergunta no canal do YouTube, porque tem muito estudante de medicina que me vê lá falando sobre especialidades médicas, mas como é que é o dia a dia de um ortopedista? Qual que é a qualidade? Vocês têm qualidade de vida? O plantão de vocês é muito puxado? Porque, assim, às vezes você é recém-formado, você não tem ideia do que é plantão de especialista. O plantão de especialista não é o mesmo plantão lá da porta do cara que está numa UPA, por exemplo, né? Sim. Você, na primeira especialidade, você já está mais confortável, né? Você já está numa área que é a sua área, é a área que você domina e tal. Você atende, em geral, menos pacientes, não é os 70 pacientes de uma UPA, né? Eu sei que, obviamente, tem plantões e plantões, né? Mas como é que é o dia a dia e qual que é a qualidade de vida de um ortopedista? Obviamente, você também gosta de dizer, né? O todo não é todo sem a parte não é todo, é parte sem o todo, né? Mas do teu ponto de vista aí. Se você souber direcionar a sua agenda, você tem qualidade de vida. Mas se você for ao sabor da correnteza, você vai entrando o que no livro Pai Rico, Pai Pobre, né, Robert Kiyosaki fala, você vai entrando na corrida dos ratos. Você fica andando, gastando energia sem sair do lugar. Mas se você conseguir sair dessa corrida dos ratos, você consegue desenvolver uma boa qualidade de vida. Então, eu acho que eu tenho uma boa qualidade de vida. Eu fui saindo aos poucos dos plantões de porta, de pronto-socorro, ainda faço. Hoje eu só faço plantão noturno, na quarta-feira à noite. E você tem que ter, em paralelo, uma organização da vida pessoal, porque senão você vai viver escravo do trabalho. Né? Então, E acho que isso aí é ponte, porque eu quero falar mais na frente com você, né? mas eu gostaria de Você falar da residência. O hum. sonho
choque da residência, né? Como você falou, já vi um vídeo seu no canal, sobre a oftalmologia, né? A base que você tem na oftalmologia na faculdade é praticamente nenhuma. Então, se alguém perguntar para mim, o que eu passo aqui para o olho vermelho? Não sei, porque eu não vi na faculdade. Então, deixa eu pedir a opinião aqui dos especialistas. E a ortopedia também sofre desse mal. O que eu lembro da faculdade é assim, que você pede um raio-x sempre em 2 incidências e que tem que incluir uma articulação acima e abaixo. Pronto, é isso que eu lembro. E que existe fratura exposta, que é uma emergência cirúrgica. E quando você entra na residência, cara, é um choque de realidade, assim, descomunal. Não tem comparação. Eu posso dizer tranquilamente que em 3 anos de residência eu estudei mais do que em 6 anos de faculdade. E assim, mais ainda, você entra num mundo totalmente diferente. tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque, obviamente, ninguém sai com a formação perfeita, né? Então, você tem uma chance de recomeçar. Aí você tem uma chance de recomeçar, acho que um pouco mais maduro, de repente com a sua vida mais organizada. Uma coisa era o Alisson de 20 anos, outra coisa é o Alisson de 26, 27 anos, depois de trabalhar um pouco, passar pela aeronáutica. Você tá mais, se você recomeça a formação, é uma nova oportunidade, pelo menos, né? Você tem uma carga horária de 60 horas, que a residência onde eu fiz, ela obedece bem essa carga horária, não existe nada fora do que é previsto em lei, mas são 60 horas. Quantas horas a gente tinha de aula na faculdade? 40? Muito mais suave, né? E esse eu acho que é um outro assim, baque, né? Você, tipo, imagina, você está chegando em outro lugar, você estava chegando em São Paulo, né? Você fez residência, uma cidade diferente, tudo diferente, né? Uma especialidade que você está recomeçando do zero e com um nível de exigência, eu acho que é absurdo, né? Você fez residência num dos maiores hospitais do Brasil, assim, uma das maiores urgências do Brasil. Talvez. É o Santa Marcelina, né? Tipo, e aí você pega 60 horas de carga horária e ele tem que chegar em casa e estudar porque no dia seguinte vai ser cobrado. Então é uma carga horária bem acima do que foi a faculdade, né? Então é bem puxado. Então é um choque de realidade assim. Eu entrei na faculdade de medicina, são 6 anos, sei quantas mil horas de carga horária, comparado com a residência. Te faço a mesma pergunta que eu fiz sobre a faculdade, né? E na residência médica, se você pudesse voltar lá e conversar com aquele Alisson R1, o que você diria de conselho, por mais que seja uma coisa que você de fato fez e que deu certo, para quem está começando agora? Tipo, o que você poderia orientar alguém que de repente está entrando na residência agora, vai lidar com uma hierarquia assim, muito diferente do que o resto da medicina inteira tem, né? A hierarquia da ortopedia, o cara tem que ter cabeça boa para ficar, senão ele não aguenta, né? Eu fui amaciado na aeronáutica, né? Eu servi em 2010 em Recife, no Hospital de Aeronáutica de Recife. Foi uma baita experiência. Eu recomendo para quem termina a faculdade passar por esse período aí no serviço militar. Existe muito preconceito com o serviço militar, mas enfim, eu tinha esse preconceito e hoje eu tenho. Eu vou te contar, Alisson, eu fiquei com uma puta de inveja de você, cara, porque eu sou louco por avião, né? E quando você foi para aeronáutica, eu avião aí atrás. Então, aqui, ó. Eu sou louco por avião até hoje, né? E quando o Alisson tá na aeronáutica, eu adoraria estar lá no lugar dele. Mas tem uma fama também de que a aeronáutica é um pouquinho mais suave do que o exército, por exemplo. Corresponde a essa fama ou depende do lugar? Depende eu entrei no militarismo para conhecer. Eu entrei para, cara, preconceito. Preconceito que é conceito prévio, né? Hoje eu tenho pós-conceito. Não é aquilo que se fala, né? E eu entrei, eu vi um ambiente muito tranquilo, mas nesse ano, em Recife, que foi onde eu servi, das 3 forças foi a mais puxada. Aqui tinha menos. Você tem que tem a carga horária de 60 horas, né? Não, de 30 horas no serviço, e o coronel pedia que a gente fosse todos os dias. Então não tinha como você trabalhar fora. Então é mito esse negócio que a aeronáutica é mais suave do que o exército e do que... Via de regra é. Mas em Recife esse ano não dei sorte, não.
em termos, né? Porque isso lá para... Mas deu uma maciada que você entra na residência, e mesmo com essa maciada, você puxa, entra num mundo totalmente diferente, que você tem pouca noção, que é a da residência de ortopedia. A demanda é muito alta, desde uma contusão na ponta de dedo a um politraumatizado, então chega de tudo. E numa carga horária que você não sentiu até então. Não teve isso. Não, quem está falando aqui é o nosso colega de faculdade, Ricardo. O cara é pediatra lá em João Pessoa e ele está falando que sei que ele serviu no Exército também, né? E ele tá falando uma coisa que acho que todo mundo que passou pelo Exército fala sobre essa organização. Né? E eu falo, tem uma característica em relação ao mundo civil, que eu acho que é melhor. Você entra e todas as regras são ensinadas. Você não vai aprendendo com o erro. Você entra, existe o estágio de adaptação de serviço, são 2 meses, e todas as regras são ensinadas. Então depois você não tem que reclamar. Se você quiser desistir, você desiste nesses 2 meses. Continuou, tem que seguir a regra. E, assim, uma das coisas que eu vejo muito de quem serviu, cara, a maioria das pessoas, por mais que as pessoas não queiram seguir lá, eles olham para esse período como um período de aprendizado e, assim, de uma certa gratidão pelo aquele momento, né? Porque geralmente é quando o cara está entrando no mercado de trabalho, às vezes o cara está meio verde, então é uma oportunidade de certa forma, né? Entrada no mercado de trabalho com um lugar que as coisas funcionam direitinho, as coisas são organizadas. Uhum. E aí veio a residência, no primeiro ano é muito puxado, no segundo ano você já está meio adaptado, e aí no terceiro ano volta a ser puxado, não tanto quanto o primeiro ano, o R1, porque na ortopedia existe a famigerada prova do teórico. Né? Do teórico, que é o título de especialista em ortopedia e traumatologia. E não sei, vou me meter a fazer comparação. Eu acho que é comparado a passar na OAB. Você não concorre com ninguém, mas é extremamente difícil conseguir o título. E aí, graças a Deus, todos da minha turma, éramos 5, né? Foi 100% de aprovação nesse ano. Do Hospital Massarenhas. Pergunta lá, cara. O que eu perguntei para você foi: que conselho você daria para o Alisson lá, R1, de ortopedia, lá, tipo, moleque novo, chegando lá em Santa Marcelina, mundão novo pela frente, exigência lá em cima, mas o que você pensa? Tipo, a gente não teve ensaio nenhum aqui, eu tô perguntando de supetão aí, mas o que você diria? Eu falo para a turma que é um choque de realidade que você tem que meio que abstrair um pouco do que você aprendeu na residência, abstrair na faculdade, desculpa, abstrair momentaneamente, entender que você está entrando num mundo diferente, e aí lá na frente você tentar resgatar aquilo que você aprendeu da medicina. Que tem muita coisa da medicina, da ortopedia, como eu falei anteriormente, que conversa com várias especialidades da medicina. Mas, não sei se estou sendo claro, a gente tem que aprender um volume, absorver um volume de informações que a gente não tem na faculdade. Então, a gente vai trabalhar com o aparelho musculoesquelético na vigência de doenças crônicas e de doenças agudas, que é o trauma. Mas isso tem uma repercussão clínica. Só que você vai ter que aprender essa especialidade de uma visão que você não teve antes. A gente sai com uma boa noção na faculdade em clínica médica, em pediatria, em ginecologia, mas em ortopedia, oftalmologia não sabe nada. Ainda foi uma das primeiras pessoas, que comentou aí agora, foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato no Hospital Marcelina. Ela é a secretária da ortopedia. Tem mais experiência de ortopedia do que eu. Mas e aí? Aí já são 10 anos de ortopedia, cara. E aí eu te pergunto a outra ponta, né? Eu perguntei o que você diria para você mesmo, que conselho você daria para quem está entrando, mas pode sair. Cara, eu conheço você, eu sei que você não se imagina fazendo outra coisa na medicina que não seja sendo ortopedia, né? Mas você aconselharia alguém que está terminando medicina a ser ortopedista? Você acha que é um caminho legal? Tal? Você, cara, a gente olha para você e vê um ortopedista, né? Olha, tem que querer. Né? Inclusive a medicina, né? Mas a medicina tem a renda médica média do médico é maior do que a da população. É verdade, mas
não vou falar de uma maneira tão assim apaixonada, mas assim, tem que fazer o que quer. Tem que gostar do que faz, porque senão vai ser sempre todo dia aquele estresse. Vou trabalhar, cansativo, não sei o quê. Então, tem que querer. A ortopedia exige muito da gente. Você é um pouco cirurgião, você é um pouco clínico, você tem que passar visita, você tem que fazer cirurgia, você tem que atender em consultório. Então, se você não gosta disso, não faz. Não faz. Eu não faria oftalmo, porque eu não me identifiquei. Talvez eu tivesse feito cirurgia geral, gastrocirurgia, mas eu caí na ortopedia já na faculdade, fui paciente da ortopedia, então eu conheço os dois lados da moeda, então eu me identifiquei dessa maneira, direta, né?